Olá, querido aluno, nós estamos no nosso curso de libertação, batalha espiritual, treinando libertadores para o ofício da guerra espiritual que temos hoje nesse mundo. Nós já falamos de tantas coisas, e ainda estamos na teoria, mas no final vamos entrar em alguns termos na prática, como segurar uma pessoa quando incorpora, quando agir, quando é um homem, quando é uma mulher, como discernir se é demônio, se não é demônio. Tudo isso faz parte do treinamento para o Ministério de Libertação. Eu acho essencial que igrejas e obreiros que não têm Ministério de Libertação estão à deriva. É como um barco sem comandante. Então, acho muito importante. Nós estamos dentro desse Ministério de Libertação e agora nós vamos falar sobre religiões e práticas satânicas. Nós somos informados pelo nosso Senhor que os dias de Noé voltariam no final dos tempos. Jesus Cristo disse: como foi nos dias de Noé, assim seria a volta do Filho do Homem. Assim será o retorno do Filho do Homem. E nós temos a absoluta certeza e a plena convicção que os dias de Noé estão voltando através de religiões e práticas satânicas, depravação total e violência. Com isso, eu digo que a Terra ela já encheu-se de violência e evolução sexual e está alcançando o seu auge de maldade. Mas será que nós temos o retorno daqueles híbridos de Gênesis 6, já dito em aulas passadas? Nós temos relatos de encontros secretos, noturnos, na madrugada, de demônios que vêm para copular com seres humanos, né? Demônios que bebem bebida alcoólica, que comem, que têm encontros sexuais com seres humanos. Nós temos esses relatos. No entanto, em 1 Timóteo 4,1 diz, o Espírito Santo, aqui, né? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então a pergunta que fica é, quais são essas doutrinas de demônios? Hoje é até difícil você falar quais são essas doutrinas de demônios, porque elas são tantas, mas são tantas que parece até esquisito. Mas nós vamos falar de algumas como exemplo e lhe instruir como agir em cada uma dessas práticas. Em nossos dias, então, nós vemos claramente a evidência de Satanás, que é Lúcifer, o anjo caído. E ele age e opera livremente, e com o advento da internet, não é de se espantar que já tem até adoradores declarados, filmes, a Netflix está cheia de seriados e filmes que fazem apologia a Satanás como um cara bacana. Então eu gostaria que você analisasse comigo. A primeira religião satânica e culto satânico que nós temos é o satanismo. É o início, né? O satanismo ele é composto, preste atenção, por várias ideologias, vários fenômenos. E, é claro, sua religião se baseia principalmente no culto a Satanás. Os tipos de satanismo. Satanismo de LaVey. LaVey é uma obra considerada religiosa por conter rituais e dogmas. Este satanismo, o satanismo de LaVey, é mais focado em psicodramatização do que em ritual em si. Essa prática do satanismo de LaVey não foca no sobrenatural, mas foca na filosofia. Satanismo de LaVey nasceu em 30 de abril de 1993 e trata-se de uma filosofia fundada por Anton LaVey. Esta obra, considerada religiosa por conter rituais e dogmas, mas são rituais de psicodramatização. Né? Então, a igreja de Satã, para você ter uma ideia, ela defende todos os seus seguidores das falsas acusações de sacrifício de crianças e animais,
já que as regras descritas na Bíblia satânica proíbem expressamente o ataque a crianças e animais. Esse primeiro satanismo é 100% ateu, então ele foca no ateísmo. Então preste muita atenção. Satanismo filosófico é o ateísmo. Todo ateu é esse satanista filosófico. Eles não são necessariamente adoradores de Satanás. Eles não creem que Deus existe. Isso é considerado satanismo de Lavey. Ok? Para eles, o satanismo de Lavey, a Bíblia deles não é considerada sagrada como para nós é a Bíblia cristã e a Torá para os judeus. Ela é apenas um livro que contém orientações para a vida e os mandamentos dessa filosofia de vida. E essa Bíblia está dividida em livro de Satã, livro de Lúcifer, livro de Belial, livro de Leviatã, e cada um aborda um assunto como amor, ódio, sexo, crenças e regras. Uma coisa interessante para você entender no satanismo de Lavey, para você entender, é que pornografia é satanismo explícito. Quanto mais tempo para eles exposto em pornografia, mais sua alma se torna livre de Deus e passa a estar livre para servir Satanás. Isso de acordo com a Bíblia de Satanás. Vamos ver os 9 mandamentos que estão na Bíblia do satanismo de Lavey. Primeiro mandamento, que o Senhor nos cubra com o seu sangue pelas palavras que nós vamos pronunciar, mas são palavras que estão no satanismo de Lavey. Eles dizem Satã indulgência e não abstinência. Eles dizem Satã representa a existência vital e não idealizações espirituais. Eles também dizem Satã representa a sabedoria pura e não auto-engano hipócrita. Eles também afirmam Satã representa a bondade com quem merece e não com ingratos. Isso é os 10 mandamentos. Eles continuam a afirmar Satã representa vingança em vez de oferecer a outra face. Em sexto lugar, eles também dizem Satã representa responsabilidades para os responsáveis em vez de preocupação com os vampiros psíquicos. Sétimo mandamento, para eles afirmam Satã representa o homem como apenas um animal, às vezes melhor, às vezes pior do que eles que andam em 4 patas. Por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual, tornou-se um pouco mais perverso de todos. Então, uma das características do satanismo moderno é humanizar animais. Eu fico muito preocupado com esse negócio de humanização de cachorro. Chamar cachorro de filho, pôr cachorro para comer na mesa, porque faz parte da teologia da doutrina de Satanás que o homem ele tem o mesmo valor que os animais. 8º mandamento da teologia de Satanás. Eles afirmam Satã representa todos os chamados pecados, já que todos eles levam a recompensas mentais, emocionais e físicas. Em 9º, para eles afirmam Satã tem sido o melhor amigo que a igreja cristã já teve, porque a manteve funcionando todos esses anos. Esses são os 9 mandamentos, né? 9, está ali 9. Satanismo de Lavey, os 9 pecados no satanismo de Lavey. Primeiro seria estupidez, segundo, pretensiosidade, terceiro, solipsismo, que é a crença de que não existe nada além da experiência individual. Quarto, auto-engano. Quinto, conformidade extrema. Sexto, falta de perspectiva. Sétimo, esquecer as manipulações do passado. Oitavo, orgulho contraprodutivo. 9, falta de estética. Parece até estranho que esses 9 pecados do satanismo parece que é a lei do mundo cão hoje, tanto da moda como dos negócios. Analisa comigo. Pretensiosidade. Olha aqui, ó. Orgulho contraprodutivo. Você pode ser orgulhoso, mas não burro. Falta de estética. Isso é a lei da moda. Esquecer as manipulações. Falta de perspectiva. Parece que eu estou vendo a lei do coachismo hoje, né? Que coisa esquisita, né, gente?
Aí você vem o segundo satanismo hoje, que é o chamado satanismo teísta. O satanismo teísta, para você entender o que eu estou falando, é o satanismo tradicional que crê no seu patrono, Yahvé é o fundador de todo o satanismo, porém eles não são apenas filosóficos, eles são espirituais, eles são espiritualistas, agora uma religião. O satanista teísta crê em entidades, deuses e demônios como sendo seres ou inteligentes à parte do ser humano. Segundo eles, esses deuses são invocados e respeitados como auxiliares na evolução. O satanismo teísta crê em tudo que o fundador pregou, mas vai um pouco mais além, devotando Satanás como um deus e não como uma filosofia. Eles creem em entidades, deuses, demônios como sendo seres inteligentíssimos dentro do satanismo teísta. Dentro do satanismo teísta tem uma prática absurda, diabólica, perigosíssima, que é uma prática comum entre eles, que é a projeção astral. O que é a projeção astral, senhores? Se trata de um fenômeno paranormal e se refere à saída da consciência do corpo humano e uma manifestação a em uma dimensão extrafísica. Gênesis 2:7 mostra que o Senhor fez o homem constituído de espírito, alma e corpo. Agora preste atenção como a projeção astral ela é perigosa. Não tem nada mais perigoso do que a projeção astral, esse fenômeno paranormal. No espiritismo, essa dimensão é chamada de plano espiritual, a projeção astral. Essa prática foi realizada em tempos modernos, em 1808, pelo inglês La Chauvenet. Tais experiências da projeção astral podem ser realizadas, para eles, no caso, por qualquer pessoa por meio do sono, via meditação profunda, técnicas de relaxamento ou involuntariamente durante episódios da chamada paralisia do sono e através de efeitos neurológicos por indução de drogas. A projeção astral, ela visa a dar o falso conceito de imortalidade da alma. Isso era uma doutrina grega de demônios mencionadas por Paulo, que cria que a alma ela poderia se desprender do corpo sem morrer. Isso acontece muito no espiritismo, no satanismo e etc. Mas o pensamento bíblico acerca desse fato nega completamente que o corpo se separe da alma. As escrituras nos mostram que a alma só se separa do homem caso ele morra. A alma na Bíblia não é uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo ou o corpo fora da alma. A alma faz parte do espírito, alma e corpo, do chamado ser. A alma ela só sobrevive fora do corpo em outro plano, não nesse plano material. Com isso, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a maneira de fazer uma viagem astral sem que o corpo tenha morrido é com a ajuda de demônios. A ideia de que nossa alma, o nosso espírito abandonam o corpo ou descolam do corpo é uma doutrina pagã, grega, diabólica. A viagem astral é então uma prática abominável, satanista, fazendo o homem viajar pelo plano astral com a ajuda de demônios. O diabo vem na paralisia do sono, no subconsciente, e tira a sua alma do corpo e leva você a viajar por planos astral. Isso é uma prática satanista. De fato, um demônio pega o seu servo e leva ele a fazer várias viagens, países, casas, planos diversos fora do corpo. Quem faz uso dessa prática atrai sobre si a ira de Deus e se torna um servo do diabo. Uma outra prática dentro do satanismo é a teosofia. O que é teosofia? É o conjunto de doutrinas que envolve filosofia,
misticismo e ocultismo. Vou dizer de novo. Teosofia. Veja, teo é Deus, zofia vem de filosofia. Então, teosofia é a filosofia ser o seu Deus. E a teosofia envolve misticismo, ocultismo e filosofia. A teosofia, então, ela é a mãe do esoterismo, que acredita que a sabedoria e o conhecimento do passado oferece o caminho para a profunda iluminação. Dentro do satanismo tem-se também a ideia dos chakras. O que são chakras, gente? Isso tudo é um treinamento para você saber lidar na batalha espiritual. São pontos onde se encontram e funde as nádies ou meridianos. São canais, chakras, condutores de energia no organismo. O satanista acredita que o ser humano tem canais condutores de energia no seu organismo. E quais são os chakras que o satanismo acredita que acredita? Isso que exista dentro da teosofia. O chamado chakra da base significa suporte. Esses chakras são portais no corpo do homem. Então, eles pegam todo o centro do corpo. E ele fica na base da coluna, o chamado chakra da base. O segundo chakra é o chakra sexual. Significa cidade do prazer. Para os satanistas, esse chakra é extremamente importante, pois dará intimidade com os espíritos através da prática desenfreada do sexo. O terceiro chakra é o chakra umbilical. Neste ficam retidas as emoções como raiva, mágoa, medo, tristeza, angústia, rancor e ansiedade. De acordo com os satanistas, esse é um dos chakras que mais precisam ser controlados. Um outro chakra, segundo eles, é o chakra cardíaco. Este chakra fica na região do coração e seria o responsável por amor e paixão. O outro chakra é o chakra laríngeo. Está localizado na garganta e seria responsável pela comunicação com as pessoas. Esses são chakras que, segundo o satanismo, são portais no corpo do homem. Chakra frontal, um outro chakra, mais conhecido como terceiro olho. Isso aqui você vê muitos atores, atrizes, gente famosa com esse chakra, que fica na testa. Para o satanista, esse chakra controla todos os outros. Quem tem o chakra na testa, ele controla os demais chakras no seu corpo. Por isso, é comum vermos as pessoas famosas com o terceiro olho na testa. E um outro chakra que é o chakra coronário. De acordo com eles, esse possui 972 pétalas, está no topo da cabeça e se encontra em todas as outras glândulas do corpo. Nesse caso, esse chakra forma uma coroa de luz. Aqui nós concluímos a nossa aula de hoje. A próxima nós vamos falar sobre a Cabala, os tipos de Cabala, dentro da nossa aula Religiões e Práticas Satânicas. Veja, você está recebendo um treinamento magnânimo, poderosíssimo, para saber lidar com as regiões espirituais, para saber lidar com tudo que é espiritualismo e saber lidar à luz da Bíblia, espiritualmente, saber batalhar as suas batalhas. Depois nós vamos falar de Cabala e as outras práticas religiosas. Até a próxima aula.